Boa noite, meus queridos. Tudo bom contigo? Como é que você tá? Tá tudo certo mesmo? A intenção é tá tudo certo. Me conta aí, como é que tá você? Tudo bem? Seguinte, nessa noite tem duas, eu já tenho já duas ministrações já, né? Deus colocou no meu coração para falar contigo. É com você mesmo. Você mesmo. Tanto para você quanto para mim também. Para que eu e você não aconteça o que aconteceu nessa parábola que eu vou te contar agora. Tome cuidado. E a parábola tem o nome passaporte. Certo homem chegou no aeroporto. No aeroporto de Salvador, ele chegou com berimbau no aeroporto de Salvador para embarcar para o Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro ele ia fazer escala no Rio e depois ele iria seguir para a África, região de Moçambique. E o que foi que aconteceu com esse homem na hora de embarcar? Na hora de embarcar, foi fazer a triagem, ele comprou a passagem pelo site, até então tudo bem. E ele ainda levando birimbau. Todo turista, quando leva alguma lembrança, é algo marcante. Só que aconteceu algo com esse rapaz. Esse rapaz que não tem nome por ser uma parábola, pode ter nome ou pode não ter. Nesse caso não tem. Não tem um nome esse cidadão. Quando ele chegou lá na hora da triagem dos documentos, foi liberado no primeiro aeroporto, no segundo foi liberado no Rio de Janeiro. Quando chega em Moçambique para desembarque, o pessoal fez a inspeção no birimbau, viu que estava tudo certo, não tinha nada de errado. Porém, agora que ele não conseguiu passar na triagem em Moçambique com a documentação dele. O que ele tinha passou. Porém, ele não passou. O policial que ele trabalha na parte federal é uma polícia bem minuciosa de Moçambique. E quando eles pegaram o documento dele, pegou o passaporte, viu que o passaporte tinha uma leve adulteração. Quando olharam para ele, viram que tinha algo estranho com a documentação. Ele falou: mas eu sou daqui, eu já cheguei, já passei por 2 aeroportos e já estou aqui no último, já estou perto de casa. Esse homem não conseguiu seguir para onde ele queria. Ele queria ir para casa, só que ele foi conduzido para trás das grades. O que aconteceu com esse homem foi que ele perdeu a identidade dele. Ele achava que iria enganar por muito tempo. Mas alguém que era especialista em documentos conseguiu perceber que tinha algo de estranho com esse homem. Esse homem conseguiu enganar durante um bom tempo. Conseguiu passar em 2 aeroportos, mas quando chegou no aeroporto final, ele não conseguiu passar. Quando ele não conseguiu passar nesse aeroporto, ele começou a ficar triste porque ele achou que o que ele aprontou, não iria chegar à conta. Lembra quando eu contei uma parábola e falei que parece a caverna do dragão, né? Essa situação é bem parecida também. A situação desse homem fica parecendo aquelas crianças do Caverna do Dragão. Parece que vai chegar em casa, mas quando menos espera, acontece algo que eles não conseguiam chegar no local prometido. Esse homem estava soltando fogos, estava dando uma de barão, né? Uma de ricão, porque conseguiu comprar
produtos em Salvador, mas quando chegou em Moçambique, ele achou que seria uma vistoria não tão rigorosa quanto foi no Brasil, e ele foi surpreendido. Ele foi lançado no fundo das grades até a justiça decidir o que vai fazer com ele. Ele ficou sob custódia até se explicar. E lá nesse local onde ele ficou, ele passou fome, passou necessidades e sofrimento. E naquele lugar ali no fundo das grades, mais ninguém podia assistir ele a não ser o próprio advogado. Só que o advogado, ele disse que a causa dele não podia julgar. O advogado disse que ele foi mexer com órgãos federais e ele não iria sujar a carteira dele de advogado com essa questão aí. Então, meus amigos, meus irmãos, quero trazer esse alerta para você. Foi uma reflexão muito rápida, uma parábola muito rápida, para você entender que mentira tem pernas curtas. Documento fraudado, em algum momento ele pode ser descoberto. O alerta que eu trago para você é para o despertamento. E trazendo como ponto bíblico, onde é que tem embasamento bíblico e que passagem bíblica é que eu trago para vocês. Tem pessoas que conseguem se misturar junto com o povo de Deus, e se não tiver alguém bem sensível à verdade, ao espírito da verdade, ele pode corromper. A Bíblia nos revela que Satanás ele consegue se transfigurar de anjo de luz. Anjo de luz ao ponto de se misturar e nem sequer ser descoberto. Vamos olhar a passagem de Jó. Satanás ele veio junto com os anjos. Veio junto com os anjos e foi ao trono do Senhor. Observe, se tinha tantos anjos, e por que ousadia de Satanás ele se misturou? Então imagine aí, Satanás ele consegue se misturar no meio do povo e até trocar essa identidade dele. Ele consegue trocar a identidade e se misturar, e pessoas falar até que o diabo é Deus. Ah, esse anjo aí é da parte de Deus. A forma que ele vem, ele não vem como o diabo, tá? Ele não vem com as garras, ele não vem pingando sangue, não. Ele vem como um mocinho, tá? Se a Bíblia diz que ele consegue, se possível, se os dias não fossem abreviados, ele enganaria até os eleitos. Eleitos que têm o Espírito Santo da verdade não podem ser enganados. O alerta que eu trago para você é para você ficar atento a todo tipo de pessoa que chega perto de você, para você aumentar a sua sensibilidade espiritual, para que você fique atento a pessoas que vêm se achegando a mim e a você. Nem todos que se aproximam são de Deus, são enviados de Deus. Tem pessoas que de fato a gente vê que chega ferida perto de nós para nós cuidarmos da palavra de conforto, palavras de edificação, palavras de exortação. Mas cuidado para você não estar alimentando quem não é para alimentar. Pode observar que uma tenha, aquele verme na barriga de uma criança ou de quem alimentou essa tenha, vai crescendo, tá dentro da pessoa e pode chegar até 2 metros, né? Então tome cuidado para que você não esteja alimentando quem não é para alimentar. Imagine aí, antes de você tratar o problema raiz, que é essa tenha, que é esse verme que está dentro da criança ou do indivíduo, você continuar alimentando. Não esqueça que essa tenha, ela tem a capacidade de pegar todo o alimento que é lançado e ela só fazer crescer dentro da pessoa, dentro do indivíduo. Então, o ponto bíblico de hoje é sobre identidade.
Uma pessoa que tem um encontro com Cristo, ele tem que se manter limpo. Quando o homem ou mulher de Deus tem esse encontro com Jesus, ele tem repulsa para tudo que é errado. Ele não quer nada que contamine as vestes, ele não quer nada que contamine a identidade. Ele não quer nenhum tipo de erro que venha então contradizer aquilo que a cruz fala. O que é que a cruz fala sobre o meu comportamento diante do mundo? O que é que a cruz fala sobre mim e o mundo? O que é que eu não posso sair do mundo porque eu estou no mundo, mas a minha identidade tem que ser celestial. Eu tenho que olhar para pessoas com amor, eu não posso amaldiçoar pessoas, eu tenho que olhar para elas com um olhar de misericórdia, eu tenho que suportar essas pessoas em amor, porque hoje eu estou liberto. Então, se eu estou liberto por conta da palavra, eu não vou julgar a outra pessoa, porque quem julga é Deus. Eu só posso julgar o comportamento da pessoa se contrariar as escrituras e se eu tiver oportunidade de aplicar uma exortação. E essa oportunidade quem dá é Deus para você aplicar a exortação. Não é para você sair exortando à torto e à direita, porque quem é para ser exortado vai querer ser exortado. Porque o sábio ele ouve. Provérbios nos revela isso, que o sábio ouve. Não é porque eu sei a verdade que a Bíblia fala sobre a verdade que eu vou chegar para João ou para Maria falar assim, a verdade é essa. Não é assim. Deus ele prepara a ocasião. Deus cria situações. Ele cria situações para que eu e você venham aplicar a verdade. Louvado seja Deus. Acompanhe comigo o ponto bíblico que eu vou trazer para o teu enriquecimento e o meu enriquecimento agora. A palavra tá, a primeira da noite está em Jó 1. Jó 1, versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Nesse caso, os filhos de Deus que fala aqui são os anjos, tá? Veio se apresentar perante o Senhor. Veio também Satanás entre eles. Olha que ousadia. Imagine aí. Lembra quando a gente ouve aquelas piadas quando fala assim, pra mim igual é um caminhão cheio de japonês, cheio de chinês, entende? O cara tem o olho tudo puxado. Aí no 7, então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Então, eu quero, o ponto de alerta e de entendimento é só no 6, tá? Onde vem aqui, veio também Satanás entre eles. Que ousadia de Satanás, hein? E isso aí gera a questão da identidade que falamos. A falta de discernimento também ajuda a pessoas estarem no meio de pessoas que estão buscando santidade. Aí a gente vai para o joio e o trigo. Olhando de longe, tudo parece que é trigo, mas tem joio no meio do trigo. Aí é mais uma questão de identidade. Aí eu volto agora para o Satanás, nesse caso aqui. Ele estava no meio dos filhos de Deus. Ousadia. Então ele vem, se mistura e se ele não for descoberto, ele faz arruaça. Nesse caso aí em Jó 1, veio os filhos de Deus e entre eles veio também Satanás. Então é necessário estarmos conversando e o tempo todo atento ao que Deus vai falar. Ele fala na palavra, ele fala em louvores, ele fala de diversas formas, ele fala em sonho, ele fala por intermédio de números
os números, um exemplo mesmo, qual o número da sua casa? Ele representa o quê? Vá no livro de Salmos para ver o que é que ele fala, o número da sua casa. Tem número que é número apostólico, número 12 na casa. Então, tem números que faz diferença para pessoas. Então, às vezes, até um número que você vê na rua, ou um número que se repete várias vezes no dia, é Deus querendo falar com você naquele número também. Você pode olhar que às vezes, de repente, você vê repetições. Vá olhar no livro de Salmos, vá olhar no livro de Eclesiastes, vá olhar no livro de Provérbios. Deus vai falar com você. Então ele já está falando. Só que às vezes eu e você não está atento a tudo que ele está falando conosco. Quero também trazer para você mais um ponto de entendimento em relação à identidade. Louvado seja Deus. Aleluia. E você sabe que identidade de fato é a sua? Se é uma identidade carnal ou é uma identidade celestial? Eu e você devemos ter identidade celestial, identidade, um passaporte que vamos chegar nas alturas e não vamos ser barrados. Quero trazer um ponto de alerta agora extremamente importante. É um ponto crucial de vida para mim e para você. Olha só. Nessa passagem em Mateus 22 fala a parábola das bodas. Mateus 22 do 1 é Jesus contando, tá? Do 1 até o 14. Para não ficar uma leitura muito extensa, eu vou ler o início dela e vou partir para o final. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Filho, ele fala logo dele mesmo, de Jesus. Então enviou seus servos, todos aqueles que proclamam o evangelho, a chamar os convidados para as bodas. Convidados são aqueles que não aceitaram ainda o reino de Deus, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos. Ou seja, uma festa boa, top mesmo, com muito churrasco, né? Com muita comida e tal. Muita alegria mesmo nessa festa. E tudo está pronto, vindo para as bodas. No verso 5. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, o maltrataram e mataram. Eu paro aqui no 6, nesse finalzinho aqui. E maltrataram e mataram. Muitos servos de Deus hoje já foram mortos. Muitos já foram maltratados, mas todos esses que um dia foram maltratados e já foram mortos, está registrado no livro de Deus, no livro das obras de cada um, no livro de cada um. No verso 6, eu vou pular agora e vou pular logo para o 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então, lembrando que o rei nesse caso faz o papel de Deus, tá? É quem tem o poder de julgar. E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, isso no verso 13. Serventes são os anjos, tá? Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu quero parar por aqui e trazer esse alerta. Esse homem aí que emudeceu, ele não tinha identidade.
Ele não estava idêntico aos outros. Ele não tinha veste nupcial. Todo aquele que não tiver a veste para ficar no ambiente o ambiente seleto, o ambiente nupcial, aquela boda, aquela maravilha, tenha certeza, ele vai ser identificado pelo rei. O rei, o Todo-Poderoso, vai identificar quem é que vai poder ficar ou não. Eu quero trazer esse alerta para mim. Escute só, escute isso daqui. Sua identidade tem que ser mantida. Seja com a sua identidade celestial. Para que na hora do passaporte, você com seu passaporte celestial, você não ser barrado quando você for entrar na terra prometida, naquela nova Jerusalém, nos altos céus. Quando você for entrar, seu passaporte tem que estar carimbado, tem que estar selado pelo Espírito Santo da verdade. E eu trago mais um alerta para você. Tome cuidado, meu Deus do céu, tome cuidado, para que se um dia você ouviu isso daqui ou já conheceu o Evangelho, conheceu a Cristo, você não abandone a cruz. Não abandone, porque Ele é o selo para eu e você entrar no reino dos céus. Se eu e você soltar essa identidade, vamos dar legalidade para poder ser lançado fora. Imagine aí o próprio Jesus, ele vai chegar naquele grande dia e vai falar: ops, ei, eu não te conheço não, apartai de mim, maldito. Quando ele fala assim que eu não te conheço, não conheço, ele conhece. Ele conhece porque ele sabe de todas as coisas. Ele sabe quem é o errado, ele sabe quem é o certo. Mas naquele grande dia, tua identidade, o teu passaporte pode ser ignorado. Aquele passaporte que um dia na terra você tirava ondinha, você subia, você descia, dava carteirada, você era o bom, você era o tal, você fazia acontecer. Na terra você enganava, você subia, eu quero lugar de honra. Aqui na terra você tinha honra, mas naquele grande dia ele pode pegar o seu passaporte e falar: ops, eu nem te conheço, e vai pedir os serventes, os servos, os anjos para amarrar e lançar naquele local onde vai ter choro, ranger de dentes. É o local que eu não quero ir. Se eu não quero ir para um local que eu já sei o que vai ter, então porque eu não vou zelar pela minha identidade? Zele pela sua identidade. Não deixe a identidade cair no caminho. Não deixe de fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Não faça nada se Deus não confirmar. Deus confirma sobre as nossas ações todos os dias. Quando Deus fala comigo e com você, é quando eu e você não perdemos a paz de espírito. Tem coisas que Deus vai fazer com que a paz de espírito ela não reine, para que você não venha fazer aquilo que não é da vontade do nosso Pai. A decisão é minha e é sua. Eu e você devemos estar irrepreensíveis segundo a palavra. Se a palavra de Deus hoje for aberta e falar assim: o que é que ela fala do meu caminhar? O que é que ela fala do meu proceder? Ela está batendo com as escrituras. Você não pode perder a identidade. Você não pode perder o passaporte. O passaporte, ele é que nos garante para onde nós vamos. Pode observar. Terrenamente, no lado físico, você pode andar sem identidade, tá? Você pode contar com a sorte, mas tem um lugar que a sua identidade, se você não tiver com a identificação adequada para o reino dos céus, com o passaporte, você vai ficar de fora da festa do Senhor. Escute isso aqui. Você quer ficar fora? Eu espero que não. Então, momento de oração. Senhor da glória, muito obrigado.
Muito obrigado, Senhor da glória, por esse momento de enriquecimento do nosso espírito. Eu não sei quem é que vai ouvir, mas eu sei que a palavra do Senhor não volta vazia. Senhor, toma as nossas mentes, Senhor, toma os nossos corações. Senhor, nessa noite, visita os corações, libera os anjos, Senhor. Anjos específicos para visitação noturna, anjos específicos para guerrear nas regiões celestiais. Senhor da glória, visita nossa mente, visita locais, Senhor, que precisamos de transformação. Vai no oculto, profundo e escondido, Senhor. Vai trazendo revelação da tua palavra mais e mais. Nos enriquece com a tua glória, nos enriquece com teu saber, nos enriquece com tua nuvem de glória. Queremos sentir o peso da tua glória, queremos mais de ti, porque sem ti não podemos fazer nada. Nos inunda com o teu amor, nos inunda com a tua verdade. Não deixe, Senhor, que venhamos tropeçar. Faz, Senhor, andarmos em verdade, porque a verdade é a tua palavra. Eu te louvo, Senhor da glória, eu te louvo, e que essas vidas que vão ouvir venham entender que esse jejum para o dia chamado hoje é um jejum em prol das nossas vidas espirituais, para que o aumento da sensibilidade venha a ser real, para que a experiência com os céus venha a ser aumentada, experiências essas que são diversas, pode ser em sonho, pode ser na palavra, pessoas que não tinham entendimento da palavra passem a ter, pessoas que não tinham ouvido, pessoas que não tinham tocado, que os sentidos espirituais sejam ativados e sejam aumentados, porque tem muita gente que ouve, tem muita gente que já tem seus cargos eclesiásticos. Então essa palavra está sendo lançada no reino espiritual, não na intenção de ser melhor, mas sim de propagar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Que a palavra venha trazer efeito para a tua glória, efeito de transformação e arrependimento, edificação e consolo. Eu te louvo, te agradeço e te engrandeço, porque eu sei que sem o Senhor eu não poderia falar isso. Eu te louvo, Senhor, te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo e confirma essa tua palavra para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Eu que tirei, tá?